Em Mateus 11, no versículo 1, ao fim da instrução dos discípulos, vai ensinar a Galileia. João Batista, na época, estava preso. Ouviu falar o que Jesus fazia e enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu aos discípulos de João: Voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado dos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. E algumas coisas vão acontecer depois que a gente vai comentar neste vídeo, né? Jesus e João Batista, né, eles têm relação, eles eram primos. João Batista, ele era o Elias que deveria vir no cumprimento das profecias, que preparava o caminho do Messias, Jesus Cristo. E é notório que uma pessoa que fica presa depois de algum tempo, na expectativa, na esperança de ser o preparador do caminho, da restauração de Israel, às vezes questionar sua própria esperança, né, quando vê que está preso e só ouve falar das coisas que estão acontecendo lá fora. Então João, que testemunhava de Jesus vir, né, depois de um tempo preso, pode até questionar a sua própria esperança, dizendo assim: nossa, é você mesmo, és tu que haveria de vir ou devemos esperar outro? Como uma pessoa que ia lá presa não enxerga mais esperança. E Jesus responde aos discípulos para enviar a mensagem de João: olha, vocês estão vendo, são testemunhas. Os cegos veem, os aleijados andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa, ou que não se escandaliza por causa de mim. Para João manter a fé, sabe? E enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começava a questionar o povo em relação à descrença das pessoas. Porque ele dizia: o que vocês foram ver no deserto? Né? Porque o que acontece? Quando João vem, ele vem vestido peles de camelo, super simples, comendo gafanhotos e morando no deserto. Imagina um cara vestido de pele de camelo, bem simples, comendo gafanhoto, mel silvestre, morando num deserto, entrando com o pessoal no rio. Qualquer pessoa regular um dia de hoje, vendo uma pessoa dessa, ainda que suja, dizia assim, que essa é uma pessoa maluca. Só que ele estava fazendo isso se santificando, né? Se resguardando, tendo uma vida assim mais correta, pura e simples possível, para preparar um caminho do santo que viria, de uma forma, uma tentativa de ser irrepreensível. E daí vem Jesus, né, que era amigo, que sentava com pessoas que eram pecadores para poder trazer eles para o arrependimento, que dava risada, que bebia com eles, bebia o vinho, né? E daí Jesus compara a geração a crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não entristeceram. Ou seja, quando tocamos flauta animados, vocês não dançam. Quando vem e cantamos um lamento para chorar, vocês não se entristecem. Então vem João, que estava de pele de camelo, comendo gafanhoto super simplesinho, e aí o pessoal, os fariseus religiosos diziam que tem demônio. E daí vem Jesus, que é amigo, senta, toma um vinho, dá risada, e é diferente, e eles dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, quando a música toca pro lado do simples, eles rejeitam dizendo que tem demônio. Quando vem alguém amistoso, rindo, dizendo que é o filho de Deus, né, e fazendo milagres, ainda assim se endurecem chamando de beberrão. Ou seja, independente da música que toca,
vocês não dançam. Então, é o ritmo da música que está errado ou são vocês que não querem dançar? E isso, né, move Jesus e ele começa a falar contra as cidades nas quais foram feitos milagres, a partir do versículo 20, que começa a denunciar as cidades que receberam milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados em vocês tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Constatando o julgamento pernicioso daqueles que estão de coração duro. Porque vem uma pessoa como João, super simples, e não crê, dizendo que tem demônio, vem Jesus amigável, fazendo milagres, a revelação divina de Deus, né, do amor de Deus por nós, e dizem que é um beberrão e comilão. Então não creem. Mas ele está dizendo que em cidades como Sodoma, se tivessem sido feitos os milagres que aconteceram em Cafarnaum, elas teriam se convertido, a cidade estaria de pé até hoje. Então isso acaba sendo juízo para aqueles que julgam, dizendo que um tem demônio, ou que Jesus cura por causa de Beelzebul, ou dizendo que ele era um comilão e beberrão. Porque essa é uma perversidade do coração só para não se converter. Olha, vem um cara super simples falando sobre arrependimento e vocês não se arrependem. Vem depois um amigável fazendo milagres que é o Filho de Deus revelado e vocês não se arrependem porque aí um é demônio, o outro é beberrão. Então qualquer coisa é uma desculpa para não se arrepender. E ele mostra uma faceta, né, celestial da questão do julgamento divino, que diz assim: se Sodoma tivesse tido os milagres, teria permanecido até hoje. Haveria tido arrependimento onde você não tem. Então, muitas dessas cidades farisaicas, né, onde constam fariseus que se dizem santos e julgam o outro dizendo assim, Sodoma era pecadora, vendo na frente os milagres de Jesus, não se arrependem. Quando aqueles que são julgados pecadores não tiveram esses milagres diante deles. E aí o Todo-Poderoso, o Deus encarnado, revela aqui, eu consigo saber que se naquela cidade tivessem acontecido os milagres, eles teriam se arrependido. Mostrando um detalhe, a revelação do julgamento futuro, que diante de Deus, a gente não vai poder julgar o outro e se endurecer. Porque se levantar no final e disser assim, aquele pessoa ali é perversa, pecadora, aquele ali é diferente, então legal, você recebeu uma luz que o outro não recebeu e por isso julga pecador. Então vamos ver, diante de Deus, como o outro teria se comportado em arrependimento, em obras, em fé, se ele tivesse recebido a luz que você recebeu, esse que você chama de errado, pecador, e que você condena para a morte. E Deus te mostra. Haverão sustos. Deus não está preso ao nosso tempo. Então Jesus está dizendo, literalmente, sim, você, Cafarnaum, onde ele fez milagres, muitos milagres, se em Sodoma tivessem acontecido esses milagres, eles teriam se arrependido. Então é muito fácil alguém de Cafarnaum apontar para Sodoma, dizer o sodomita ou o homossexual, dizer assim, esse tem que ir para o inferno. Só que Cafarnaum, diante dos milagres de Cristo, não consegue se converter. Não consegue viver um caminho de amor. Não consegue ter fé em Jesus. Então a gente vai atestar o erro do outro, que o outro é pecador, mas diante da revelação do milagre de Cristo, a gente empedra o nosso coração para não se arrepender. Então, no geral, é um chamado ao arrependimento. E o chamado arrependimento, ele não é no julgamento do outro. Porque muitas vezes a gente pode dizer, eu denuncio o pecado, mas amo o pecador. Mas quais são exatamente essas obras de amor em relação ao pecador? Reflita, você que diz isso. Como é que esse amor ao pecador está exatamente sendo expresso? Jesus nos faz uma denúncia em relação às cidades e um alerta muito sério. E ali é um convite ao nosso constrangimento, ao nosso entendimento que os pecadores somos nós e que nós precisamos nos arrepender. Né? E bem-aventurado aquele que não se escandaliza em Jesus. Porque vocês lembram da história do Lázaro? Que tinha o Lázaro rico, né? tinha o rico e tinha o Lázaro que era o pobre. Né? E aí eles morreram, o rico foi para o Hades, né, para a morte, e o Lázaro foi para o seio de Abraão, né, antes do Jesus revelado. Né? Ele foi para o paraíso. E o rico queria só uma gota de água.
né, para poder aliviar a sede, e disse assim: olha, envia alguém daqui, que se uma pessoa dos mortos voltar, as pessoas vão crer. E o que foi dito a ele assim: ainda que um ressuscite dos mortos, eles não vão crer. Eles têm Moisés, a lei e os profetas que ouçam. Pois é, a pessoa dos mortos já voltou. É Jesus Cristo. Então Jesus ressuscitou dos mortos, fez o milagre, pagou o preço dos pecados da humanidade na cruz, nos convida gentilmente, venham para o amor de Deus, e até hoje a humanidade endurece o coração, né? Tanto uns negando Jesus para o juízo, como às vezes a gente na igreja se negando a morrer para si mesmo, né? E para poder crer em arrependimento e viver de fato uma vida de amor. O que que impede você hoje de viver uma verdadeira vida de amor ao próximo? De poder entender o evangelho de Jesus? É uma boa reflexão.